Salmo 16, Salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, ou é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Oremos ao Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti para entender as Sagradas Escrituras. E que nós tenhamos a coragem, a capacidade, a decisão de dizer a fé que esteve em Davi. Guarda-nos, ó Deus, porque em Ti nós nos refugiamos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Se é alguém que experimentou todas as estações da vida, esse alguém é o autor desse salmo, Davi. Alguém que nós conhecemos muito pela famosa história de que pelo poder de Deus derrotou um gigante, alguém que num primeiro momento desprezado pelos irmãos, pelos seus irmãos biológicos, conquista uma vitória para o povo de Deus, alguém que entrou em profundo pecado e talvez até numa depressão espiritual, conforme o Salmo 32 expressa, que enquanto calou os seus pecados me envelheceram os ossos pelos meus constantes gemidos, alguém que viu a restauração, alguém que viu a morte de um filho, alguém que viu a traição de outro filho, alguém que teve vitórias em guerras, alguém que teve que se fingir de louco em outras situações. E esse alguém, segundo o coração de Deus, que experimentou todas essas nuances, é quem escreve este salmo. E o que levava Davi, ou o que fez Davi, a expressar tamanha confiança? O que faz alguém dizer a Deus que o Senhor é o meu refúgio, outro bem não possuo além de ti? O que gerou em Davi, ou o que acompanhava Davi, quais eram as marcas de Davi que levaram ele a esta segurança, a esse refúgio? Alguns entendem este salmo como um pedido, eu entendo este salmo como uma expressão de convicção. Eu entendo este salmo como o versículo 16, como se o versículo 1 dissesse: eu me refugio no Senhor, por isso Ele me guarda. Creio que essa é a lógica que acompanha todo o salmo. E é isso que eu quero conversar com os irmãos e apresentar-nos aos irmãos esta noite. Quais são as razões ou quais são os pilares que levaram Davi a expressar tamanha confiança no Senhor? Olhe para o texto e eu quero apresentar então 5 razões ou 5 pilares que levaram esse homem de Deus, que experimentou várias das estações da vida, a expressar esta confiança. E a primeira delas está expressa nos versículos 1 e 2. Por que Davi é capaz de dizer que o Senhor é o refúgio dele? Por causa do relacionamento dele para com Deus. Se você observa, então, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Aqui nós temos 2 aspectos muito interessantes
Se você tem a tradução aí que apresenta o nome do Senhor todo em maiúsculo, no versículo 2, e no versículo 1, escrito apenas com a inicial maiúscula, apontando para os nomes de Deus do Antigo Testamento. Quando você tem aí, digo ao Senhor, do versículo 2, é a famosa expressão Yahweh ou Yahvé, como alguns preferem. É como o Senhor se apresentou a Moisés. A quem eu vou dizer como é que eu vou falar o seu nome quando eu voltar ao povo? Diga apenas que você esteve com o grande eu sou. O inominável na realidade. Aquele que capacitou Moisés para libertar o povo de Israel, e é disso que Davi lembrava quando apontava para o nome Yahweh. Aquele que apresentou-se como Moisés como libertador, aquele que livrou o povo da escravidão, e aquele que mais do que nos livrar das algemas físicas, nos livra também das algemas espirituais. O segundo nome do Senhor apresentado aí, agora em minúsculo, que está nos versículos 2, é quando ele apresenta o Senhor como, a parte B do versículo 2, como Adonai, como governador da vida. A ideia de Deus como o orientador, a ideia de que as tuas mãos dirigem meu destino. A ideia de que a minha vida não é jogada ao léu, eu não sou jogada a uma roleta russa, de forma que tudo aquilo que me sucede, e olha que Davi tinha um bom banco de dados, de experiências pessoais, de forma que tudo que me sucede não é fruto do acaso, mesmo as vitórias dos meus inimigos, mesmo os meus momentos de tristeza, não são fruto de aleatoriedade, mas fruto daquele que governa todas as coisas. Só aqueles que têm um relacionamento com Deus são capazes de dizer isso. E ainda dentro desse primeiro pilar, o relacionamento de Deus que gera confiança, a ideia de Deus como único bem. Parte B do versículo 2. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Isso é muito belo. Isso me lembra uma das músicas que eu estava ouvindo essa semana do Projeto Sola, Salmo 23, quando ele diz que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. A ideia aqui é da suficiência do Senhor como único e maior bem. A ideia de que se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. Portanto, tudo aquilo que eu tiver perto da excelência de ter o Senhor é periférico. E tudo aquilo que eu não tenho, mas se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo ainda. Isso é muito interessante. É como se Davi estivesse dizendo, olha, o meu amor por ti, ó Deus, não depende das circunstâncias do reino. O meu amor por ti, ó Deus, não depende das vitórias na batalha. O meu amor por ti não depende das condições políticas ou do saldo monetário, do ouro que eu tenho ou de qualquer outro. O Senhor, por quem tu és, é o meu único bem. Isso é muito interessante porque expressar confiança, ou quando nós entendemos, quando nós tornamos essa realidade presente em nossas vidas, é que nós somos capazes de expressar confiança mesmo em meio às dificuldades. Ter o Senhor como único bem é aquilo que vai nos garantir nos momentos difíceis da vida o que os outros não têm. Mas existe um segundo pilar, além do relacionamento dele para com Deus, que resultava nessa confiança. Davi era alguém que não tinha apenas relacionamento com Deus, mas era alguém que tinha um relacionamento com o povo de Deus. Versículos 3 e 4. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais tenho todo o meu prazer. Quem são os santos? Ou a quem Davi se refere como santo aqui? Ele faz referência ao povo de Deus. Davi está dizendo que o povo de Israel, aquele que foi reino de sacerdotes e nação santa, aquele que Deus falou, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Estes são, olha que belo, como que Davi olha para os seus irmãos. Quanto aos santos que há na terra, são eles os
notáveis. Eu queria que você olhasse ou percebesse como que... deixa eu achar a palavra correta aqui. A excelência com que Davi olhava para os seus irmãos, ou qual o critério com que ele achava que os seus irmãos eram notáveis. No mundo não cristão, ser notável está atrelado, talvez, à formação acadêmica, está atrelado aos bens, está atrelado a conquistas, está atrelado à forma física, ou uma série de outros critérios que não são o que Davi olha. Os notáveis para Davi não são os príncipes do reino. Os notáveis para Davi não são aqueles que fizeram grandes coisas. Os notáveis para Davi são os santos da terra, o povo de Israel. O critério com que as pessoas são nobres, notáveis, dignas de admiração para nós, é diferente do critério com que o mundo exalta as pessoas. E mais do que isso, olha a parte B do versículo 3, que lindo. Além dele falar que os crentes em Cristo são notáveis para eles, e neles eu tenho todo o meu prazer. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Quando Davi olha isso, ele também é o autor do versículo do Salmo de número 15. Ele expressa isso de uma maneira tão bela, né? Quando ele diz aqui, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, o que ele diz assim, o que aos teus olhos tem por desprezível ao réprobo, versículo 4 do Salmo 15, mas honra os que temem ao Senhor. Aqui tem uma aplicação muito bonita para nós, meus queridos irmãos. Quem são os notáveis aos seus olhos? E com quem você tem prazer de estar? Veja bem, eu como pastor não sou defensor de nenhuma bolha evangélica ou que nós criemos uma seita sectária em que crente só anda com crente, conversa com crente, e compra de crente e por aí vai. Não dá. Mas, por outro lado, a gente tem que começar a avaliar quem são as pessoas que têm lugar à nossa mesa. Quem são as pessoas que nós admiramos? Quem são as pessoas que nós honramos? Não é possível, não é aceitável aos crentes, aqui eu quero apresentar diretamente, principalmente adolescentes e jovens, que vocês direcionem a sua admiração para youtubers que falem palavrões, gente que tem perfis nojentos, e vocês compram produtos, admiram, investem o seu dinheiro em gente desse jeito. Compra camisa, sei lá, paga no canal, paga para ir no show. A sua boca repete as palavras que esse povo fala e parece que não sai um versículo bíblico, não sai nada de Bíblia. Você tem mais prazer em estar com aqueles que não servem a Deus do que aqueles que servem a Deus. Não é só adolescente e jovem, não. Isso aqui é um caso específico, mas muito adulto também. Muito adulto também. Com quem você tem prazer de estar? Com quem você tem prazer ou são as pessoas que você admira? É uma mudança de critério, meus irmãos, dos notáveis para nós. Voltando novamente para adolescentes e jovens, as pessoas notáveis para nós não estão ligadas às medidas físicas, aos dotes, né, a nádegas, pernas, peitoral, braços, olhos, coisas desse tipo. Os notáveis, aqueles que nós admiramos, não estão ligados ao número de curtidas, ao número de seguidores. Isso é o mundo que avalia as pessoas assim. Os notáveis para os filhos de Deus deveriam ser aqueles que servem a Deus, os santos da terra, o sacerdócio real. Essa é a razão porque muitos relacionamentos vão por água abaixo, muitos namoros e noivados estão fadados ao fracasso, porque o povo de Deus trocou os notáveis, ou trocou o prazer de estar, pelos critérios do mundo. E quando o prazer de estar ao lado, seja namoro, casamento, amizade, obedece aos critérios do mundo, eu gerarei relacionamentos mundanos. Não existe critério maior que torne uma pessoa notável a mim do que servir ao Senhor. Isso está acima de tudo. Beleza física, posses materiais, ideologia política, comprimento da saia,
time que torce. Servir a Deus é maior do que tudo isso. Com quem você tem estado? Quem são os notáveis aos seus olhos? Em quem você tem prazer de se relacionar? Isso é muito importante. E é o nosso conceito de igreja, o prazer de fazer parte do povo de Deus, de estar na igreja. Para nós, de herança reformada, a igreja é o Israel de Deus. Então, se nós fôssemos parafrasear Davi, é como se nós pudéssemos dizer hoje, quanto à igreja dos santos que se reúne na terra, é nesta igreja que eu tenho o prazer de me reunir. Eu sei que a igreja tem defeito. Eu sei que pastor dá bola fora, comete gafes. Eu sei que às vezes escândalos surgem. Mas é aqui, no meio dos santos, que o nosso coração é tratado. Quero citar aqui uma frase de Philip Yancey, autor do livro Igreja, Por que Me Importar? Olha uma frase que interessante dele. Ele viveu um momento de rebeldia e retorno para a igreja e depois escreveu o livro. Abandonei a igreja durante algum tempo porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Como é que você olha para os santos? Como é que você olha para a sua igreja? Como é que você olha para o ajuntamento do povo de Deus? Como é que você olha para o culto? Como é que você olha para as suas amizades? A confiança de Davi não era uma confiança fruto apenas do seu relacionamento pessoal com Deus. Era fruto também do seu relacionamento coletivo com o povo de Deus. Mas nós temos um terceiro pilar. O primeiro pilar que gerava confiança em Davi, o que resultou o relacionamento dele com Deus. O segundo pilar, o relacionamento com os santos. Um terceiro pilar é a aversão que ele tinha aos ímpios. Versículo 4. Muitas serão, Senhor, as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Isso aqui é muito interessante. Novamente eu volto à questão. Eu não prego que crentes têm que ser sectários, violentos, nem nada do tipo. Mas tome muito cuidado para que o politicamente correto e a diplomacia não fique superior ao seu amor por Deus. Idolatria é pecado. Do mesmo jeito que Deus tinha repulsa pela idolatria no Antigo Testamento, continua tendo. E ele faz isso de uma forma interessante, ele apresenta assim, a lógica de Davi é, eu não me tornarei semelhante a esses idólatras, não oferecerei as suas libações de sangue, ele faz referência aos sacrifícios que as outras religiões faziam para acionar o divino. E nós temos um contraste, que ao invés de oferecer o sacrifício de sangue, nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Está vendo o contraste que Davi faz? Eu não vou fazer como eles. Porque, na realidade, só existem duas religiões no mundo. Embora podem existir muitas denominações, religiões só existem duas. Aquelas que tentam, por sua própria força, acionar o divino, e por isso você pode pegar desde os rituais mais básicos até as filosofias mais sofisticadas, aquelas que tentam por meio de se chicotear, por meio do dinheiro, por meio da troca, por meio da negociação, do carnê, do óleo, da rosa, do sal, seja lá do que for, acionar o divino, comprar o divino, fazer barganha com Deus. Essas são as falsas, com suas várias vertentes. E a verdadeira religião é apenas aquela que diz, eu não posso comprar esse amor. Não existe nada que eu possa te oferecer a não seja a resposta ao seu amor, que é o meu culto coletivo ao Senhor com os santos. Faz parte do povo de Deus a repulsa àqueles que não servem a Deus. Repito, não estou aqui pregando uma jihá protestante, nem nada do tipo, nem hostilidade. Mas nós temos que começar a criar um sentimento, mas começar a olhar com os olhos mais atentos e evitar aqueles que não servem a Deus e tomar posições mais firmes em relação à nossa identidade. Esse é um terceiro pilar. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o povo de Deus, a repulsa àqueles que não servem a Deus, e chegamos então agora ao quarto pilar,
que levava a essa confiança, versículos de 5 a 8, que é o contentamento que Davi tinha no Senhor. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, o arrimo da minha sorte. 3 figuras no versículo 5 aqui são muito interessantes. Porção da herança, cálice e arrimo. O que Davi queria apontar com isso daí? Porção da herança, ele faz referência à distribuição das tribos. Se você lê o Antigo Testamento, na conquista da terra de Israel, lembra-se, caíram a sorte para os filhos e ficou a terra para a tribo tal. Essa divisão, né, digamos assim, que a divisão das terras do povo de Deus. E Davi está fazendo uma comparação com isso. O Davi que está dizendo é o seguinte, a minha porção não é terra, a minha porção é o Senhor. Não importa se caiu para mim 100 hectares, 1000 hectares, 1 metro quadrado ou alguma coisa do tipo. A minha alegria é fruto do meu relacionamento com o Senhor e não daquilo que você me dá. Se o Senhor me der, amém. Mas se o Senhor não me der, eu continuarei satisfeito em Ti, meu Deus. Um dos pilares da reforma protestante, principalmente João Calvino, em relação ao dinheiro, ele apontava que 3 pilares, né, levavam o crente a trabalhar ou norteavam o trabalho do crente. Trabalho, poupança e frugalidade, viver com o necessário. A razão da insatisfação ou da tristeza de muitos crentes não é que lhes falta algo, mas é porque eles depositaram a herança deles em outras coisas. Irmãos, sejamos sinceros, quantos de nós nunca deu chilique por causa de um celular que quebra, por causa que quer trocar de carro, porque não tem a quantidade de calças, roupas que nós gostaríamos que tivesses? Nós depositamos a nossa herança em tantas outras coisas que não o Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós deixamos o nosso humor ser dirigido por coisas palpáveis, é como se nós desprezássemos a suficiência da presença de Deus em nossa vida. O Senhor é a minha herança. Não são as terras sorteadas para mim, não é as reservas do tesouro, não são o número de soldados que eu tenho debaixo da minha ordem, mas o Senhor é a minha herança. A segunda figura aqui é o cálice, que é comparado aos momentos, ou a alusão aos momentos de celebração. O Senhor é a minha alegria. A minha alegria vem do Senhor. A figura aqui é do cálice festival mesmo, das festas judaicas, né, e do consumo de vinho. Não precisa se constranger com isso aqui. Não é bebedeira, mas o vinho fazia parte dos momentos de alegria do povo de Deus. O Senhor é o meu cálice. O Senhor me faz sorrir. O Senhor me faz alegrar-me. E o arrimo da minha sorte, a figura aqui, é de um muro de arrimo, a segurança em momentos difíceis que Ele me traz. Um muro que garante proteção. E uma outra figura que ele tem ainda, né, dessa questão, dentro dessa questão do contentamento com o Senhor, ele olhava a Deus como porção da herança, como cálice, como arrimo e como conselheiro. Esses versículos 7 e 8, durante a noite o meu coração me ensina. A figura de Davi aqui, que ele está dizendo assim, eu não sei de todas as coisas, mas Deus que sabe de todas as coisas, até enquanto eu durmo, Ele trabalha no meu coração. É a mesma figura, ou é a mesma lógica de aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Né? Eu sempre brinco, isso aqui não é a teologia da preguiça, né? Quanto mais eu dormir, mais Deus me dá. Não é isso não, embora muitos queiram adotar essa filosofia. Tá? A lógica de Davi é que não adianta você querer trabalhar 24/48, não adianta você virar um insone, não adianta você virar um zumbi tentando construir a sua existência com as suas próprias forças. Não adianta. Porque aqueles que servem ao Senhor e deixam o Senhor trabalhar, depositando nele a sua confiança, até enquanto dormem, são servidos, aconselhados pelo Senhor. Não é bonito isso? Você poder descansar, porque fala, não é de preguiça, mas por dizer, existem certas coisas que estão fora do meu controle. Mas que bom saber que enquanto eu durmo, Deus trabalha.
É certo que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Ele não dorme. E é interessante você olhar por isso aqui também, pois até durante a noite o meu coração me ensina, dormindo ou não, que mesmo as situações mais inusitadas aos nossos olhos podem ser momentos de edificação à nossa vida. Talvez aquela insônia que você tem alguns dias, transforme ela em bênção no Senhor. Transforme num momento de conversa com Deus, transforme num momento em que o Espírito fale com você, porque a Bíblia diz que também, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. A gente não sabe nem o que a gente quer, a gente não sabe o que é suficiente para nós, e Deus está dizendo, existe um Espírito que mora em vocês e que intercede por vocês. E Deus é o protetor, versículo 8 e 9. O Senhor tenho sempre à minha direita, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A figura da destra, da direita, é a figura da força, é a figura do Deus protetor, é a figura a direita na Bíblia, né? A tua destra me sustém, é a figura daquele que sustenta com a mão direita e protege. Resultado disso tudo, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Olha só que bonito. Até o meu corpo repousará seguro. É interessante que a confiança no Senhor, é interessante que esse contentamento no Senhor gera descanso espiritual e gera descanso físico. Até o meu corpo repousará seguro. Meus amados irmãos, talvez grande parte da nossa ansiedade em querer construir o nosso futuro, em querer construir a nossa jornada, né? Como é que é? Trabalhe enquanto os outros dormem, sei lá, faça enquanto os outros descansam, e essas coisas do tipo assim, o seu futuro está nas suas mãos, e morra enquanto os outros vivem, talvez. Talvez grande parte de doenças que nós temos, inclusive físicas, são frutos dessa falta de descanso no Senhor. E por outro lado, aqueles que descansam no Senhor podem ter o seu corpo repousando seguro. Bom, não estou dizendo aqui que toda doença é fruto de falta de confiança. Por favor, não faça inferências que eu não fiz. Mas o que eu quero dizer é que podem surgir situações em que a nossa falta de confiança e ansiedade, a nossa falta de contentamento em Deus gerará não apenas distúrbios espirituais, mas trará também questões físicas ao nosso corpo. O último pilar pelo qual fazia Davi apontar a Deus como refúgio. O primeiro pilar era o relacionamento dele para com Deus, o segundo pilar, o relacionamento com os santos, o terceiro pilar, a aversão que ele tinha para com os ímpios, o quarto pilar era o contentamento com o Senhor, quinto e último pilar é a esperança da ressurreição, versículos 9 e 10. Alegra-se o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Aliás, é 10 e 11. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetualmente. Literalmente minha alma, não deixarás que eu habite no mundo dos mortos, não deixar a minha alma na morte, tem essa figura aí, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi sabia que a existência dele não estava restrita aos anos de governo, aos anos de reinado. Davi sabia que mesmo que ele morresse numa guerra, que não foi o caso, mas o risco que ele corria, a existência dele não se encerraria ali. Davi sabia que a cova, a morte, não prevaleceria sobre ele.
A esperança da ressurreição é algo que os crentes têm, que os demais não têm. É muito triste, né? Eu tive uma professora no cursinho que falava assim, todos nós somos feitos de nhoque, né? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Né? Mas se nós somos apenas isso, combinações de átomos, moléculas e coisas do tipo, aí sim, comamos e bebamos que amanhã morreremos, enfia a cara mesmo. Uma vida de 30, 60, 80, 90 anos e acabar aí, trabalhar para quê? Vai enfiar a cara na droga, vai virar à noite, seja lá o que for, né? Mas quando você olha a perspectiva da eternidade, a vida aqui tem coisas boas, e nós usufruímos de tudo de bom, mas elas são pequenas gotas perto da chuva de bênçãos que é estar com Deus. E é por isso que nós ficamos tristes com as situações de luto, como o reverendo Jair e o Mateus estão passando, o sobrinho dele. Mas a esperança na ressurreição conforta os nossos corações. Sentimos saudades, mas não somos desesperados. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos nos ressuscitará também e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso dá outro significado à nossa caminhada aqui. É por isso que nós olhamos para tudo que acontece com outros olhos. Ficamos revoltados, tristes, lutamos, mas sabemos que a nossa existência não está restrita a isso. Tanto é verdade, Davi tinha tanta convicção dessa verdade, que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13, a partir do versículo 13, que você verá Pedro apontando a Jesus Cristo como esse santo que não viu corrupção, mas que ressuscitou. É muito bonito quando Davi já profetizava a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Atos, capítulo de número 13, a partir do versículo 35. Aliás, palavras do apóstolo Paulo, né? Pedro vai falar isso em Atos, capítulo 2, mas Atos 13 são palavras de Paulo, a partir do versículo 35. Olha só que bonito. Aliás, a partir do 33, 32, já é interessante você ver. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltemos à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Aí o versículo 35 é uma referência ao Salmo 16 que nós lemos. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. A nossa confiança também é fruto, o quinto e último pilar, tão importante quanto os demais, ou mais importante até que os demais, que leva-nos a confiar e a seguir a nossa jornada, é a certeza de que, assim como o Santo de Deus, Jesus Cristo, não viu a corrupção e não foi limitado pela cova, pela morte, pelo sepulcro, nós também haveremos de ressuscitar e viveremos com Ele eternamente. Teremos os nossos corações consolados e participaremos de um banquete eterno com aquele que cuida de nós. Que nós, à semelhança de Davi, tenhamos esses pilares acompanhando as nossas vidas, para que nós possamos expressar a confiança que Davi foi capaz de expressar.